da Vinha e essa é a Conexão Masterclass Docência Flix, porque Docência Flix é a plataforma de atualização docente no seu jeito, do seu tempo, na hora e na sequência que você preferir. A gente está começando aqui um projeto que, na verdade, começou ano passado. O programa Masterclass, ele nasce da necessidade que os professores me pedem muito na DM, nas redes sociais e até por mensagem nos nossos grupos da rede de apoio. Ah, Denise, mas como é que eu faço isso na prática? Nossa, eu assisti a aula, eu vi como funciona, mas como é que eu faço na prática? O Masterclass nasceu ano passado dessa necessidade de trazer um tema que eu já discuti em vídeos no canal ou que estão em cursos lá na plataforma Docência Flix, para destrinchar, para diluir, para dar detalhes de passo a passo, como isso vai acontecer lá na sua sala de aula. Nesse Masterclass de fevereiro, o tema é bem começo de ano. Prof, por onde eu começo? Sim, por onde eu começo. Todo professor está precisando transformar sua sala de aula, está tendo semana pedagógica falando de inteligência artificial, tecnologias, outros modelos de docência, modalidades de oferta híbrida, remota, e está todo mundo confuso. Denise, eu tenho minhas aulas, meus slides, meu material, até as avaliações dos trabalhos. E agora, como é que eu faço para mudar isso tudo nesse ritmo? Por onde eu começo? Essa é uma pergunta muito frequente. Eu fiz algumas semanas pedagógicas já, tenho mais uma para fazer ainda, e sempre vem essa pergunta. Então, eu pensei bastante e achei que a melhor maneira de te ensinar como você vai começar, por onde você começa, era justamente te ensinar o detalhe de como selecionar as metodologias certas para as suas aulas. Porque a partir do momento que você sabe qual é o caminho do ensino que você precisa seguir, o processo de aprendizagem que vai acontecer com o seu estudante, processo ensino, aprendizagem, beleza? Você é responsável pelo ensino, mas você precisa fazer uma curadoria que abre espaços para as experiências de aprendizagem dos estudantes. Então, esse processo ensino-aprendizagem vai acontecer entre o que você seleciona de metodologia e estratégias que você aplica na trilha de aprendizagem para que o estudante seja provocado a desenvolver as competências e as habilidades que você deseja. Esse é o nosso grande papo da noite de hoje. E eu estou convidando você para esse papo, mas antes disso, eu quero que você use esse QR Code que está na tela e conte para mim. Você vai chegar lá no Mentimeter, numa enquete, e conte para mim, para que sua aula forma? Se eu não souber agora de você, e se você também não souber agora, para que sua aula forma? Você pode colocar até 5 palavras. A gente quer que seja 5 mesmo para que você queime a cabeça. Se você está assistindo a gravação, pausa o vídeo agora, vai lá e pensa, não assiste o resto. Porque depois, em cima disso, eu vou mostrar para você como você descobre para o que a sua aula forma. Mas antes de você descobrir comigo aqui, eu gostaria que você pensasse sozinho, nesse exato momento, usando o QR Code. Usa o QR Code e você vai chegar no Mentimeter. Chegando no Mentimeter, que é uma enquete online, você vai lá e vai preencher com as suas palavras curtas, são coisas curtas, 1, 2, 3 palavras no máximo para cada um. Para que a sua aula forma, ou as suas aulas do semestre, para que elas formam? Se você não souber disso, está na hora de você saber. O Mentimeter é uma estratégia de segunda tela, ela é ótima, é uma ferramenta muito boa para você usar com os teus alunos. Então, aqui, logo no começo de saída, já fica uma dica
de estratégia ágil para começar a sua aula. É rapidinho, leva 2 minutinhos, 3 no máximo, e põe todo mundo com o celular na mão para levar para onde você quiser. QR Code na tela de projeção, quando você está no presencial ou mesmo quando você está no remoto, é uma ótima estratégia para que o estudante ele aprenda a viajar digitalmente para outros espaços. Você vai expandir a sala de aula. Essa nossa sala de aula eu estou expandindo para o Mentimeter, mas eu podia usar um QR Code para levar ele para ver uma imagem, uma foto, qualquer coisa. Isso é muito bom, porque você vai trabalhar com o estudante a ida e a volta do foco de atenção. Aprender não é assistir a aula. Aprender é interagir com o que eu estou te oferecendo de ferramentas, de recursos e de conhecimento. Anotou a dica? Ok, vamos continuar então, vamos continuar. Agora que você está lá respondendo, eu quero que você pense o seguinte, não importa qual foi a sua resposta, para mudar a sua aula, comece com o que você tem, mude o que é possível agora, o que não for possível mudar agora, nesse momento, planeje para daqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, veja o que falta e fure a sua bolha. Vá olhar como as outras pessoas, os outros professores estão fazendo isso. E vem aqui comigo, deixa eu puxar você aqui comigo para falar uma coisa. Tem já alguns vídeos que eu tenho falado no canal, procure ali no canal que você vai ver, que no mundo moderno não existe mais eu sentar sozinha aqui. Estou montando uma aula. O que eu vou fazer? Vou abrir material, vou abrir livro, artigo, vou montar um monte de slides sozinha. Isso vai ser minha aula. Isso não existe mais. Hoje, a gente precisa montar a nossa curadoria e as nossas experiências de aprendizagem com o máximo de parceria com os nossos colegas de curso, de faculdade, enfim, de pós-graduação, dependendo de onde você está atuando. E sabe por quê? Porque furar a sua bolha é muito importante para fazer transversalidades, mas principalmente para expandir os significados da aprendizagem que você está levando para cada dia de aula. Anota essa dica, ela é muito importante. Furar a bolha. Foi furando a bolha que eu comecei a perceber que me faltavam habilidades na docência e eu comecei a ir em busca de cursos e formações que me gerassem essas habilidades para eu aplicar na docência. Há anos, muitos anos atrás, eu fiz a formação de Design Thinking quando ainda não tinha Design Thinking for Education no Brasil. Eu furei a minha bolha, eu fui fazer uma formação de Design Thinking com o pessoal do mundo do trabalho, tinha empresários, empreendedores, tinha designers, tinha o pessoal de marketing, que naquela época, 2016, 2017, estava explodindo o Design Thinking no Brasil. E foi ali que eu percebi que num curso que era uma formação técnica, uma imersão, foram 4 dias de imersão, que eu percebi o quanto de ferramentas do Design Thinking eu poderia agregar nos meus planejamentos e nas minhas trilhas de aprendizagem. Portanto, furar a bolha é muito importante. Uau! Quem se identifica? Quando a gente fala de engajar o aluno logo nos primeiros minutos de aula com o Mentimeter, por exemplo, o que você está vendo aí é exatamente o efeito que acontece no final. Se você não engaja, no final da aula, os alunos estão assim. Mas a gente pode deixar eles assim. E esse é o objetivo. Eles estarem ativos durante a aula. E aí você vai falar, Denise, mas eu não tenho essa tecnologia toda. Metodologias que ativam a aprendizagem não são dependentes da tecnologia. Porque a pergunta que eu quero te fazer nesse momento é o seguinte, naquelas imagens que você viu, o que é ativo?
É a tecnologia que é ativa? O método, a estratégia que você usou, a tecnologia? Ou será que ativo é o processo que essa estratégia e essa técnica gera na mente que está aprendendo? Então, afinal, o que é ativo? O método ou o processo de aprendizagem? Essa é a grande questão, e eu vou puxar você aqui de volta de novo para falar o seguinte. Dentro de um masterclass, uma das habilidades que eu tenho a intenção de trabalhar com você em cada masterclass que eu me proponho fazer a cada novo mês é ensinar alguns detalhes e discutir entrelinhas. E uma das entrelinhas mais difíceis de se trabalhar com professores é a forma como ele se expressa. Porque na grande maioria, depois do advento das redes sociais aí, de 2018, 19 para cá, é um tal de repetir palavras e expressões que estão na moda, que aos poucos os professores vão se perdendo nisso. Uma das coisas que constrói a sua autoridade como docente nesse mundo moderno, cheio de youtubers que dizem que ensinam, cheio de coaches e influencers que dizem que te ensinam o melhor caminho, o melhor método, tudo. E você que é professor, o que te diferencia deles é a sua precisão e autoridade, inclusive na hora de se expressar. E metodologias ativas é uma expressão que precisa estar clara. Quando eu estou escrevendo um post para a rede social, só existe a hashtag metodologias ativas. Eu sou obrigada a usar. Fazer o quê? Né? Agora, quando eu estou me expressando num documento oficial, numa reunião de departamento, num curso, numa semana pedagógica, entre pares docentes, eu tenho que saber que o que é ativo é o processo de aprendizagem. E o que provoca a ativação do processo de aprendizagem são as metodologias com as quais eu planejo a aula e as estratégias que eu coloco dentro da trilha de aprendizagem. Então, o que é ativo é a aprendizagem. E eu vou provar por quê. Porque para haver aprendizagem, você precisa ter envolvimento da ação da mente que aprende. E não sou eu que estou te dizendo isso. Paulo Freire já dizia que a construção e a reconstrução constante do conhecimento em um movimento que considera experiência, autonomia, reflexão, diálogo, construção coletiva, criatividade e abertura ao novo é a ação de aprender, é o que define a ação de aprender. A sua aula, professor, para mudar, ela precisa, portanto, ter isso. Construção de conhecimento, experiência, autonomia, reflexão, diálogo. Uma sala de aula quieta, todo o tempo de aulas, não é uma sala de aula onde os estudantes estão aprendendo. E, principalmente, a gente tem que estar aberto ao novo, mas precisa ensinar também o estudante se abrir ao novo. E eu vou falar, eu já falei disso em alguns, acho que em alguns aulões do projeto Aulão no YouTube, tem aberto lá no canal do YouTube, já falei isso algumas vezes. Mas dentro do Docência Flix, nos cursos de docência do Docência Flix, todos eles eu destaco bastante isso. Para se abrir ao novo, é preciso segurança. E se você não constrói segurança, você não consegue a abertura ao novo, que é uma das 5 competências socioemocionais mais importantes do século XXI. Combinado? Mas não é só o Paulo Freire que fala isso. A gente tem também a ação como essência do processo de aprendizagem em Piaget, aonde ele trabalha com a modificação do comportamento, mas não uma modificação, hoje eu entrei, fiz uma atividade, foi legal, e o aluno saiu da passividade e entrou na atividade. Não, essa modificação ela precisa ser duradoura. Então, nós temos que ter, dentro da nossa curadoria, estratégias que provoquem, que promovam essa modificação de comportamento
pelas experiências que a gente inclui na trilha. E Vygotsky também fala que a aprendizagem só acontece na ação, mas Vygotsky já considera mais a interação social, o desenvolvimento do indivíduo como uma relação com o outro e com o mundo que o cerca. E é aqui que a gente tem que lembrar que não são as metodologias que são ativas. Ativa é a estratégia que você põe na sua curadoria para gerar uma ação coletiva e uma interação coletiva no processo de aprendizagem, que promova diálogo, criatividade, interação, reflexão, tudo aquilo que a gente viu nas 3 definições. Não são as metodologias que são ativas. Ativas são as ações colaborativas, quando, por exemplo, você escolhe que determinadas tarefas executadas sejam executadas em equipes, mas você não pode dar uma tarefa simples para uma equipe, porque quase sempre um vai fazer e os outros vão ficar olhando. A tarefa que você designa para a equipe tem que ser complexa, no sentido de exigir habilidades diferentes. E é aqui, professor, que você precisa ensinar para o seu estudante ou para os seus estudantes que as melhores equipes, elas não são formadas pelos amigos que vêm em volta junto, que divide carona, que divide... As melhores equipes no mundo real, no mundo do trabalho, elas são formadas pelas pessoas que se completam e se complementam em suas habilidades. Alguém que sabe resumir muito bem, alguém que sabe ilustrar, alguém que sabe organizar, alguém que sabe pesquisar muito bem, alguém que é capaz de fazer traduções, alguém com habilidades tecnológicas, entendeu? Isso também faz parte do que a gente precisa ensinar dentro das metodologias certas para mudar a sua aula e a sua sala de aula. E nunca ninguém, na minha formação educacional, me ensinou isso. Mas sempre na sala de aula, quando eu começo o semestre, eu explico para eles que eles deveriam formar equipes para completar as habilidades. E eu brinco com eles, eu tenho certeza que as notas de trabalho de vocês seriam muito melhores. Mas a gente estimula e a gente provoca, a gente não pode obrigar. Aos poucos, esse é o comportamento que a gente quer mudar de forma duradoura. Lembra da definição? Comportamentos que mudam de forma duradoura. Então, quando eu promovo dentro da minha trilha a curadoria de experiências que trazem ações colaborativas, não são as metodologias que eu estou usando que são ativas, é o processo que eu provoco nessa ação. E também não são as metodologias que são ativas. Eu preciso ter espaços para que a ação individual dos meus estudantes tenha a vez de acontecer. Eles precisam ter também ações individuais de reflexão, de interação. A gente precisa abrir espaço para que o estudante ative a sua autonomia e que as metodologias, elas precisam promover momentos de reflexão e de trabalho individual também. Uma ótima estratégia para isso é usar inteligência artificial em alguns prompts que a gente já ensinou por lá. Volta lá que você vai achar, tem bastante material, tanto no Docência Flix quanto no YouTube, no canal do YouTube. Portanto, professor, ativa é a aprendizagem. E é a aprendizagem ativa que eu quero quando eu uso as metodologias certas. As metodologias certas para cada aula sua vão ser aquelas que promovem e provocam ações e experiências de aprendizagem ativa, como a gente viu, colaborativas, coletivas ou individuais. A gente precisa mesclar isso no planejamento ao longo do semestre. Suas aulas estão fazendo isso, professor? É aí que a gente começa a ver, anotar os pontos e perceber
que para mudar não é ali no material, no slide que você vai começar a mudar. Para mudar, você precisa começar a mudar a forma como você pensa a formação que você entrega. E para isso, a gente precisa das metodologias certas. Mas toda ação em idioma português é definido por verbo, mas não é qualquer verbo que você vai ter para definir ação didática ou ação de aprendizagem. Vem aqui que eu vou te contar essa história. Pegue a documentação de qualquer professor, plano de ensino de qualquer professor. Aí você vai lá nos objetivos de aprendizagem ou na ementa, depende de como é o formulário da sua instituição, você vai ver que o objetivo da aprendizagem, principalmente, começa por um verbo no infinitivo, mas não é qualquer verbo. Eu canso de analisar planos de ensino e encontrar estudar, aprender. Esses não são verbos que definem um neuroprocesso cognitivo. Os verbos de ação didática ou os verbos que definem a ação de aprender, eles são específicos. Então, a ação de aprender, ela deve ser definida por verbos. Lembra quando eu te perguntei lá atrás, lá no começo, para que a sua aula forma? Lembra disso? Pois então, aqueles 5 campos, eles poderiam estar sendo preenchidos começando com verbos de ação didática. E esses verbos de ação didática, eles estão relacionados à taxonomia de Bloom. Então, spoiler, para escolher as metodologias certas, nós precisamos dos verbos certos. E os verbos certos estão na taxonomia de Bloom. Vamos continuar? Tá vendo como o formato Masterclass é extremamente importante, porque é nas entrelinhas e no pequeno detalhe em que eu posso parar e discutir com você como que isso está acontecendo, é que nós vamos esclarecendo o seu dia a dia lá na aula. Por onde eu começo? Comece entendendo que a gente precisa mudar como pensa, para mudar como escreve o verbo, para mudar como faz a aula.